Olá, meu nome é Lucas Pedro. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente do que eu costumo postar, subir aqui no meu YouTube. A proposta é divulgar o Omni AI e junto com essa divulgação do Omni AI, que é uma ferramenta, né, uma plataforma de uso de inteligência artificial focada para pastores e líderes, junto com isso eu vou também expor uma mensagem em Romanos 8, que eu construí em parceria com essa inteligência artificial. Qual que é a proposta da plataforma? A proposta da OpenAI é trazer uma inteligência artificial, um assistente de inteligência artificial, na verdade são três assistentes de inteligência artificial, que eles são personalizados para o uso pastoral. Então a gente tem o arquiteto de séries, que tem como objetivo ajudar o pastor a preparar séries de mensagens, por exemplo, o pastor, o líder, professor de escola bíblica, ele precisa preparar uma série de 4 mensagens para o mês de agosto sobre o livro de Miqueias. Então, esse assistente vai ajudar ele está formatado para auxiliar o pastor, o professor nessa tarefa. Depois a gente tem o tutor de mensagens e pregações, que é o central para a gente, né? Que ele está focado em ajudar o pastor a pensar e a planejar esse esboço de pregação, que é aqui que eu vou mais trabalhar para mostrar para vocês como que isso acontece. E o exegeta bíblico, que é uma ferramenta mais profunda de criação de uma exegese também voltada para a pregação, não uma exegese acadêmica, né? Uma exegese prática para o pastor aprofundar, se ele quiser fazer esse estudo antes de preparar uma pregação. E ela contém aí 10 passos, que são 10 passos clássicos de uma exegese bíblica, né? Ela é bem profunda mesmo. Ela vai no texto, tanto no hebraico, Antigo Testamento, quanto no grego, no Novo Testamento. E também a gente tem aqui o conselheiro pastoral, que é um quarto assistente, né, que é um plus, voltado para ajudar o pastor em seus aconselhamentos. Hoje os planos da Omni AI estão entre esses dois, que é o plano semanal, que ele funciona mais para um teste, né? E a primeira semana por apenas R$ 7 e o plano mensal, que o primeiro mês sai por apenas R$ 21 e o valor cheio é 75 por mês. Aqui no site também a gente tem alguns esboços de sermão que foram construídos e postados aqui com o OmniAI, tá? Você pode dar uma olhada na qualidade deles. E entrando aqui na conta, com seu login e senha, eu vou entrar aqui com a minha conta, você tem acesso então aos assistentes, né? Eu vou mostrar para vocês o assistente no qual eu já comecei, né, uma conversa aqui sobre a pregação. Eu vou mostrar algumas coisas da interface para vocês conhecerem melhor. Por exemplo, eu tenho só essa conversa aqui dessa primeira pregação, eu vou renomear inclusive ela, eu vou colocar aqui Romanos 8, de 28 ao 39, que é o texto dessa pregação aqui, tá? Então aqui eu tenho minha primeira pregação criada aqui. Se eu clicar numa nova, ele vai criar uma nova conversa, começar do zero uma nova conversa, tá? Aqui, se você não gosta do modo escuro, você pode vir aqui para o modo claro para facilitar para você. E aqui, olha, no final, deixa eu criar uma nova só para vocês verem melhor. Aqui, quando a gente cria uma nova conversa aqui sobre uma nova pregação, você tem a opção de já colocar, já deixar definido algumas coisas sobre você, para que o assistente já saiba quem você é, a sua teologia. Por exemplo, se você é arminiano, você coloca aqui arminiano. Se você é wesleyano, você coloca aqui que você é wesleyano. No meu caso aqui, eu sou reformado, coloco aqui que eu sou reformado. O meu público, quer dizer, as pessoas que normalmente vão ouvir minha mensagem, no caso eu sou um pastor, atualmente eu trabalho com jovens, então eu coloquei aqui jovens com maturidade intermediária entre 18 e 30 anos, né? E aqui algumas observações, aqui você pode colocar o que você quiser. Então eu coloquei, prefiro mensagens de no máximo 30 minutos com abordagem expositiva
e eu prefiro a versão NAA da Bíblia. Então, ele já, quando você coloca aqui NAA, ele já vai entender e trazer para você durante a conversas aqui na NAA, né? Então, aqui eu vou apagar essa mensagem aqui, deixa eu só apagar ela aqui em cima, apagar essa nova conversa. Então, aqui eu vou, enquanto eu vou mostrando como funciona a conversa, eu também vou expondo aqui a construção dessa mensagem em Romanos 8, de 28 a 39. Então, a primeira coisa que eu fiz foi expor aqui, né, o texto que eu queria. Eu fiz questão de trazer uma perícope, né, errada, uma seleção de texto errada. Eu não incluí o 39 para testar a IA para ver se ela faria uma boa delimitação do texto. Então, eu coloquei isso aqui. Gostaria de preparar uma mensagem em Romanos 8, 28 a 38. Se você consultar em sua Bíblia, você vai ver que o ideal é que o 39 faça parte disso. Então, ele se apresentou aqui, né? E ele falou, ó, ele falou do meu perfil, que eu coloquei lá pelo seu perfil, vejo que se identifica com a tradição reformada, que o público são jovens e tal, o tempo da mensagem. E aí, a primeira coisa, ele faz essa correção da questão do versículo, né? Ele faz algumas perguntas para afunilar mais a, o escopo da mensagem, né? E ele pergunta, né, sobre os jovens que ouviram a mensagem, qual a faixa etária. Isso aqui ele colocou porque eu não tinha ainda colocado aqueles dados no perfil sobre a idade, eu coloquei depois. Então, como ele já me perguntou, eu fui lá, editei e já coloquei para na próxima vez que eu for preparar essa mensagem, eu não preciso colocar de novo. Aqui também a versão da Bíblia eu coloquei depois lá no meu perfil. Quer dizer, a próxima vez que eu for conversar com ele para criar um esboço bíblico, ele não vai me perguntar mais isso, né? Então, assim que você me confirmar esses pontos, tal. Aí eu confirmei aqui com ele, ele falou eu falei, né, jovens entre 18 e 30, com maturidade intermediária e trata de uma pregação. Porque pode ser uma aula, pode ser uma devocional de 15 minutos, então ele pergunta isso. Tudo que você quiser aqui no caso dessa ferramenta, que ele não pergunte mais, você deixa lá no seu perfil e ele já vai saber o que você gosta ou não, né? Então, depois desses detalhes resolvidos, ele foi para a questão que me confortou bastante do versículo 39. Ó. O trecho que você selecionou, Romanos 8, 28 e 38, é uma unidade coerente dentro do argumento de Paulo, tal. Precisamos considerar se o limite em 38 é suficiente ou se o pensamento se completa no versículo 39. Você vê que ele sugere o texto de uma maneira muito, uma alteração na minha proposta de texto de uma maneira muito educada, né? Porque é o final do capítulo aí, então, mas mesmo assim ele tem todo um cuidado para dizer que seria melhor estar o 39 também dentro da delimitação, né? E aí eu concordei com eles, falei que quero estender até o 39, ou seja, teste concluído e bem-sucedido, né? E a partir daqui, ele fez uma delimitação aqui, né? E ele já começa a colocar algumas coisas sobre a carta, sobre o texto, né? Então, por exemplo, uma coisa que ele faz, ele explica o gênero literário, né? Que no caso aqui é uma epístola, obviamente, e ele conta algumas coisas sobre o contexto imediato e canônico. Então, ele conta o que Paulo estava falando antes, ó, em 8, 18 a 27, Paulo fala do sofrimento presente, do gemido da criação, apontando para a esperança da redenção. Logo depois, ele fala sobre a tristeza de Paulo com relação à incredulidade de Israel, que é lá nos capítulos entre 9 e 11, onde ele vai estar tratando dessa questão do povo de Israel e Jesus, né? E a relação do povo de Israel com Jesus. Então, aí ele coloca o argumento aqui. Dentro do argumento de Romanos, capítulo 8 é o clímax da seção que trata da vida no espírito, dos capítulos 6 e 8. Então, ele está colocando aqui que existe um bloco textual aqui dos capítulos 6 a 8 e que esse ponto aqui onde que eu delimitei, que eu peguei aqui, é o clímax disso, né? Então, o trecho final 8, 28 e 39 funciona como uma conclusão triunfante da certeza da salvação. Gostei muito dessa conceituação que ele fez aqui dessa perícope, né, dessa delimitação aqui. Então vamos lá.
Eu gostei, aqui concordei com tudo que ele falou, com essa delimitação da perícope e tudo mais, e aqui, daqui para frente, ele já começa a me passar, ele já me entregou aqui um esboço, né? Então aqui eu poderia simplesmente clicar aqui nesse botão copiar e colar num editor de texto meu e trabalhar em cima. Podemos? Podemos, mas eu acho, pessoalmente, que não devemos fazer isso. Por quê? Porque eu acho que a mensagem tem que passar por quem prega, né? A mensagem precisa ser pregada para nós primeiro. E ao ser pregada pro pregador, ela se transforma, ela muda. Porque ela tem efeitos em nós que dá essa especificidade autoral de quem está produzindo a pregação, que é o fato da palavra de Deus ter um efeito dentro de nós, né, na nossa vida pessoal, na nossa mente, no nosso coração. Eu sei que para alguns que estão assistindo isso, que podem ter se deparado com esse vídeo, estão achando isso um absurdo, né? Eu aqui usando inteligência artificial, oferecendo uma plataforma paga. Tudo bem, se você tem a sua opinião sobre isso, se você acha que tudo isso é muito errado, tudo bem, você pode inclusive colocar comentários aqui sobre isso. Só se eles forem muito odiosos, né, odientos, eu vou apagar esses comentários, mas se for uma opinião consistente, coerente, você pode colocar aqui uma opinião contrária sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer aqui nesse momento é que, independente da ferramenta que você usa, se você usa um logo, se você usa um comentário em um livro impresso, ou se você usa uma pregação de alguém famoso, um pregador famoso, o importante é que você pregue essa mensagem para você, que a palavra de Deus fale com você, que ela seja transformadora da sua vida primeiro, antes de ser transformadora da igreja onde você está trabalhando, né? Então, por exemplo, aqui, eu coloquei ele propôs essa estrutura, né, em pontos, tá? Uma estrutura mais clássica, né? Então, tem aqui a introdução, ponto um e o versículo, e isso tem muito a ver com eu ter falado que eu quero uma pregação expositiva, né? Eu poderia ter colocado lá no perfil que eu prefiro uma pregação na estrutura narrativa, né? Ou indutiva, né? E não dedutiva, mas não é o caso aqui. Eu coloquei expositiva, então ele está expondo aqui os pontos, tirando os pontos através dos versículos, né? Extraindo esses pontos através dos versículos, e ele coloca aqui, ó, ponto 1, propósito garantido de Deus, explicar que todas as coisas cooperam para o bem não é um otimismo vago, mas a certeza de que Deus dirige a história, e por assim vai. Ponto 2, a defesa inabalável de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ponto 3, ponto 4, que ele não foi muito presbiteriano, né? Não sei se você conhece o mundo presbiteriano, mas o mundo presbiteriano entende-se que o clássico mesmo são 3 pontos, né? Então ele colocou 4 pontos aqui, mas eu gostei da extração que ele fez do texto, dos pontos a partir dos versículos, né? A partir do texto, achei bacana. Mas não é isso que eu quero. Então aqui entra uma coisa importante. Eu já fui para a ferramenta, para a inteligência artificial, para essa plataforma aqui, sabendo o que eu queria. Eu já tinha uma visão sobre o texto. Aliás, eu ouvi a pregação de um pastor, que eu gosto muito, pastor lá na minha igreja, na qual eu trabalho. Gostei muito da mensagem dele, mas enquanto eu estava ouvindo a mensagem dele, algumas coisas me vieram a partir da leitura do texto, da consulta do grego e tal, que me trouxeram um outro olhar sobre esse texto que eu nunca tinha tido, e o pastor que estava pregando, ele estava pregando no olhar padrão que a gente tem, né, na visão padrão que a gente tem sobre esse texto. A exposição padrão que a gente ouve na igreja presbiteriana a respeito desse texto. É o que o pastor estava fazendo. Que é muito parecido com essa, né? Inclusive aqui na conclusão, né? Olha só a conclusão, né? Ele está propondo, né, que nessa conclusão haja uma recapitulação de que em Cristo temos propósito garantido, defesa inabalável, vitória certa e amor inseparável. Ele está recapitulando os pontos e o apelo pastoral. Descanse nessa verdade. Entregue seus medos, culpas e lutas aos pés de Cristo. Confie que nada pode separar você do amor de Deus. Não é ruim, tá?
aqui ele dá as referências, é um esboço bom, ele não erra teologicamente, mas tem algumas coisas que eu coloquei aqui e que eu quero expor para vocês, né? Então, olha só, eu coloquei de cá, ó, ele me perguntou aqui no final, agora que a estrutura final está pronta, eu gostaria de ajudá-lo com algum material de apoio para a apresentação. Ele pode fazer isso também, tá? Ele pode te ajudar a criar os slides. Posso sugerir transições, títulos de slides, frases-chave, até ideias demais para os slides, o que você prefere. Então aqui ele já está meio que querendo resolver essa, esse esboço. Importante dizer que essa ferramenta aqui, ela não cria imagens nem apresentações, ou seja, ela não é um agente de inteligência artificial, tá? Ele é um assistente que te ajuda a você criar o conceito, o texto, mas não ele não cria arquivos para você. A única coisa que ele cria no final que eu vou falar, vou mostrar para vocês, é que ele pode te enviar um e-mail com o conteúdo final que vocês definiram aqui na conversa, para você não ter que ficar fazendo esse Ctrl+C, Ctrl+V. Mas eu também acho mais prático o Ctrl+C, Ctrl+V do que é, essa coisa de enviar o e-mail. Mas eu vou mostrar para vocês como que é essa coisa do envio do e-mail, tá? Aí aqui tem a minha opinião aqui sobre o texto, a minha visão atual sobre esse texto, tá? E olha só o que eu escrevi. Não, eu não quero que você resolva nada, gostaria de alterar algumas coisas na estrutura. Então, eu estou dando um passo atrás aqui. Primeiramente, que apresentar uma proposta de uma exposição. Aqui eu já errei, né? Ele me entendeu mesmo errando o texto. Ó. Aqui é um quero, tá? Primeiramente, quero apresentar uma proposta de uma exposição mais íntima a partir do sofrimento de Paulo. Minha proposta parte da premissa de que a palavra vencedor pode ser traduzida como vencedores, né? Pode ser traduzida como conquistadores, ou seja, somos mais que conquistadores. E aqui, na minha ideia, existe uma alusão de Paulo ao público ao qual ele está escrevendo. Ele está escrevendo aos romanos. Ele está escrevendo para conquistadores. Né? Lembrando que os romanos, Roma era o grande império daquela época, ali no primeiro século. Então, eu estou propondo que eu estou propondo uma decisão exegética de tradução que ela foge de um padrão para esse texto que é vencedores. O termo vencedores, ele dá um sentido esportivo, de vitória esportiva, né? E não está errado, então eu não estou dizendo que está errado, não estou querendo refazer as versões bíblicas, tá? Porque o termo no grego, sim, é usado para vencedores, né? Mas também era usado para conquistadores. E eu estou trazendo a ideia de que, como Paulo está escrevendo para uma igreja romana, seria mais interessante esse sentido de conquistador que não faz alusão a esporte, mas faz a alusão a poder, tá? A império. Diferente daquele texto de Coríntios, que fica claro que é uma metáfora esportiva que Paulo está trazendo. Aqui eu estou propondo que a metáfora não seja esportiva, que ela seja questão de império, de poder. Tá? A partir disso, eu defendo que Paulo faz aí uma alusão aos romanos, incluindo ele. Ele era cidadão romano, né? Judeu, mas romano também. Como mais do que conquistadores. Olha só, esse povo em Cristo é muito mais do que um povo conquistador. No primeiro ponto, aí eu estou já propondo os pontos aqui, né? No primeiro ponto, quem pode nos acusar? Porque a pergunta é sobre acusação. Ninguém, porque nós somos justificados por Deus. Então, nessa metáfora de império, existe essa questão da acusação, da condenação, até porque é uma questão de poder, né? E aí, nós cristãos podemos ser acusados? Não, nós somos justificados por Deus. No segundo ponto, quem pode nos condenar? Porque a próxima pergunta é sobre condenação. Perceba que existe um processo jurídico acontecendo. Primeiro uma acusação, depois uma condenação. Ninguém pode nos condenar, porque nós fomos salvos por Cristo que se fez condenado em nosso lugar.
Então, essa é a minha defesa dos pontos. No terceiro ponto, eu vou ficar em 3 pontos, porque eu sou um presbiteriano clássico. Quem pode nos separar? Ou seja, o que viria depois da condenação? A prisão, né? Acusação, condenação, prisão, ou seja, separação. Por isso que eu coloquei para IA aqui como uma prisão que nos isola. Uma vez que nada pode nos separar do amor de Deus, e por tudo isso, nós romanos, Paulo falando aqui nós que somos romanos, que somos conquistadores, nós somos mais que conquistadores, porque somos amados de Deus. Então, você percebe que a minha proposta, ela parte de uma decisão exegética a respeito da tradução de uma palavra, ela tem uma visão minha, que ela é discutível, claro que é discutível, né? A palavra de Deus não é discutível, mas a minha avaliação, a minha tradução e a minha decisão exegética é discutível, né? E você pode estar indo contra ela e estar achando mais legal a da IA aqui, porque ela é mais clássica, né? Mais tradicional. Mas aí vem uma coisa que é um sinal de alerta a respeito da IA. A IA, diferente de você, ela não vai discordar de mim, tá? Ela vai trabalhar em cima do meu posicionamento aqui. E é o que ela faz. Olha o que ela faz. Entendi. Sua proposta traz um enfoque muito rico. Aí já veio a bajulação normal de uma inteligência artificial, né? Ele está colocando aqui que de fato carrega a ideia de somos mais que vencedores ou super conquistadores. Olha só, tem até um tom de ironia aqui, né? Nessa expressão que a IA trouxe aqui. Super conquistadores é uma ironia aqui, né? Fica como uma ironia aqui para a gente pensar, né? E estruturar a mensagem em torno das 3 perguntas retóricas do texto, que funcionam como desafios lançados aos crentes. Isso dá à mensagem um tom mais íntimo, quase que como um testemunho apostólico, que convida os jovens a se verem dentro da mesma segurança, tá? Então aqui, aí sim ele escreve de novo o esboço, com o texto, tradição, público, duração, com a introdução e tudo mais, a partir dessa minha ideia. Olha só a introdução. Começar com o contexto de sofrimento de Paulo, perseguições, prisões. Por quê? Eu estou querendo colocar, e a IA entendeu muito bem, que Paulo está falando dele. E por que eu estou defendendo isso? Que Paulo está falando dele? Porque ele está sendo, na maior parte das vezes, ele foi perseguido, preso, açoitado, e ele esteve em perigo por conta dos judeus, dos seus compatriotas israelitas. E logo depois dessa perícope, que é um clímax desse bloco, ele parte para um novo assunto. E o novo assunto é o quê? Justamente o povo de Israel, que estava açoitando ele, que estava perseguindo ele, que estava acusando. Olha só os pontos aqui da minha mensagem. Estava acusando ele, condenando ele e querendo prender. Ele ainda não estava preso quando ele escreveu essa carta aos Romanos, mas ele seria preso, né? E foi preso, né? E sendo acusado por seus irmãos israelitas. Então a carta tem esse pedaço tem esse tom muito aterrado à vida de Paulo, né? Então é por isso que eu estou querendo defender isso, né? Ó, e aí ele coloca: destacar que a palavra traduzida como mais que vencedores, no versículo 37, pode ser entendida como superconquistadores ou conquistadores absolutos. Paulo não está falando de triunfos terrenos, mas de uma vitória que se manifesta mesmo na fraqueza. Ele inclui a si mesmo e a todos os crentes nessa declaração. Ou seja, essa supraconquista, ela é uma conquista que ela não tem nada a ver com uma conquista aqui. Porque aqui, e aqui quando eu estou falando aqui, eu estou falando aqui de Paulo ainda, há sim acusação, condenação e prisão, e açoite, e perseguição, e perigo, e há tudo, tudo. E Paulo passou por tudo, né? E morreu nessa circunstância. Mas a expressão super conquistador é sobre uma conquista que não tem a ver com essa conquista aqui, né? E aí vem o primeiro ponto, que fui eu que sugeri, né? Quem pode nos acusar? Somos justificados. Quem pode nos condenar? Cristo se fez condenado. Quem pode nos separar? Nada pode nos isolar do amor de Deus. E a conclusão? Aí ele mandou na conclusão o seguinte: ó, porque fomos justificados, porque Cristo foi condenado em nosso lugar, está recapitulando os pontos, e porque nada pode nos separar de Deus, somos mais que conquistadores.
Atenção aqui. Não conquistadores no sentido mundano, mas super conquistadores que vencem exatamente quando parecem derrotados, porque a vitória já foi garantida por Cristo. O convite final é para que os jovens descansem nessa segurança e vivam como amados de Deus, não como escravos do mundo. Esse posicionamento já está bom, já está bom. Essa conclusão já está boa, né? Aí ele fala até de um aviso, de um apelo final, desafiar os jovens a identificar as acusações, condenações e tentativas de separação que enfrentam e a responder com as verdades do texto, firmando-se na certeza que são mais conquistadores em Cristo. Tá boa. Mas eu não gostei dessa expressão aqui, ó, não conquistadores no sentido humano, mas super conquistadores que vencem exatamente quando parecem derrotados. E aqui entra um nível chatice minha, tá? Eu não queria passar isso nessa mensagem. Aí eu criei mais um caso aqui para ele, tá? Eu coloquei o seguinte: gostaria de refinar o fato de que o fato, eu escrevo muito mal para IA, eu escrevo de qualquer jeito mesmo. Gostaria de refinar o fato de que o fato de sermos mais que conquistadores fala sobre não buscarmos conquistas ou vitórias. Ou seja, não é sobre ser um vitorioso ou um conquistador hors concours, que é aquela expressão francesa, né? Tipo aquela pessoa que é, ela é hors concours porque ela é, ela já está acima disso, né? No sentido assim de tipo, ela já venceu muito, sabe? Você imagina um grande jogador de futebol sentado no estádio assistindo o jogo, ele já é um grande cara com nome, né? Já resolvido, né? E aclamado e tal. Eu não quero dar essa ênfase. A ênfase que eu quero dar é sobre alguém que, por ser amado, está fora da mentalidade de vitória ou derrota e conquista, e enfim. Vai vendo o meu nível de chatice, né? Aí é uma chatice minha. Mas é importante falar sobre essa chatice minha, porque o que eu quero deixar claro aqui, eu estou usando uma plataforma de inteligência artificial, estou propondo o uso de uma inteligência artificial, estou vendendo o uso de uma inteligência artificial, e aí eu tenho recebido muitas críticas a partir disso, de um emburrecimento, de uma de uma entrega total da mensagem para uma ferramenta artificial e aquela conversa toda de que isso é um perigo, porque vai rolar uma normatização das coisas. Meu, vai rolar uma normatização da mentalidade se você não tiver chatice, se você não tiver um preciosismo de fazer a coisa, de estudar, de querer ter sua opinião a respeito daquilo. Isso vale para tudo, não só para teologia. Isso vale para filosofia, isso vale para política, isso vale para qualquer coisa. Se você se abstém da sua opinião, do seu estudo, da tua visão a respeito de algo que você está criando, aí sim, aí danou-se, né? Esse ponto histórico que a gente está vivendo a partir dessa inovação tecnológica que é a inteligência artificial, entendeu? E se a gente não tomar cuidado com isso, e tomar as rédeas da inteligência artificial no sentido da gente ter vontade, da gente ter critério nosso, humano, aí sim a gente vai perder a mão de vez, né? Inclusive, aproveitando que eu quero fazer mais um jabá meu e também da plataforma da Luz para o Caminho, de cursos. A gente publicou há algumas semanas um curso de inteligência artificial que ele é muito teórico, ele fala sobre essas questões conceituais, esses problemas, pontos positivos e pontos negativos do uso da inteligência artificial pela igreja. Então, essa autocrítica, esse senso crítico a respeito da ferramenta é muito importante, tá? Então, vamos ver aqui, só para finalizar, esse texto final da inteligência artificial. Ela diz: compreendo perfeitamente a profundidade que você deseja alcançar. Essa leitura é teologicamente precisa e pastoralmente libertadora. O mais que conquistadores não é um degrau acima na escala de vitórias humanas. Achei muito legal esse entendimento da inteligência artificial aqui. Mas uma ruptura com a própria lógica de conquista e derrota. E é exatamente esse tom que eu queria dar. A ideia de que eles são romanos, eles são um povo conquistador por conta dos imperadores, mas o reino de Deus é sobre algo que rompe, que é disruptivo com relação a essa lógica de conquista e derrota, de, de um império que oprime e de um povo que é escravo desse império, né?
Então, olha só, quem está seguro no amor de Deus, em Cristo, não precisa mais provar seu valor por meio de vitórias, nem é definido por suas derrotas. A identidade está selada pelo amor, não pelo desempenho. Essa fala da inteligência artificial me lembrou um livreto maravilhoso do Tim Keller, que é Ego Transformado. O livro é sobre isso aqui, é um desenvolvimento disso aqui. E eu recomendo muito para qualquer um esse livro. Recomendo muito para os jovens esse livro. É um livreto que você senta no sofá e em 40 minutos você lê e é assim, é bom demais. Ó, isso se harmoniza muito bem com o argumento de Paulo em Romanos 8, especialmente com a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Esse é o ponto. O ponto aqui é o amor. É o amor de Deus que nos que resolveu as coisas para nós e nos colocou num nível que, por mais que a gente seja acusado aqui na terra, por mais que a gente seja condenado, por mais que a gente seja preso, por mais que a gente seja açoitado, nós somos muito mais do que isso, por conta de quem nos amou. Né? Então, aí ele escreveu, enfim, o esboço do jeito que eu queria, e aqui no fim, ó, eu pedi para ele me mandar por e-mail. Ó, perfeito, me envie este esboço final por e-mail. Aí ele me pergunta qual que é o e-mail, né? E eu vou colocar meu e-mail aqui, contato, arroba, lucaspedro.com.br, e vou enviar para mostrar para vocês como que funciona o sistema de envio aqui, que é mais uma opção que a ferramenta atualmente nos dá de a gente não perder, né? Porque a gente pode perder esses resultados dessas conversas, né? Então, olha só, olha o que ele fez aqui, né? Ele falou, vou preparar o envio do esboço final para contato@lucaspedro, tal, tá aqui o esboço, tá? Aqui não vai aparecer todo o esboço, tá? É só um resumo, né? E aí eu dou enviar e-mail aqui, confirmo, e o e-mail tá, ele fala que o e-mail está agendado, né? Porque ele demora, tem um tempo do servidor aqui para enviar o e-mail. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado dessa exposição da plataforma e dessa exposição da maneira como eu trabalhei. E que eu espero também que você tenha gostado do meu posicionamento aqui a respeito dessa perícope, né, desse texto de Romanos. E se você tem coisas contra, tanto a plataforma quanto a mensagem que eu coloquei, eu vou ouvir com, com bom gosto os comentários educados a respeito disso. Que Deus te abençoe, que você saiba que você é muito mais do que um conquistador um vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe.